Fazer a última pregação da profecia não é fácil. Todas as pessoas entraram na minha pregação, passearam na minha pregação e saíram. Até ontem, meia-noite, eu ainda estava em dúvida se eu deixava de lado tudo que eu ia falar e inventava uma nova pregação, ou se eu seguia na mesma direção. O que me veio no coração, que treinamento é assim. Na vida militar, você precisa falar todo dia a mesma coisa, cumprir todo dia os mesmos protocolos, para isso gravar e você se tornar metódico naquilo que você faz. Se Deus está falando as mesmas coisas, se as coisas estão pinçadas umas com as outras, é porque nós estamos num quartel, é um treinamento militar, e o Senhor quer que a gente aprenda a fazer a mesma coisa, escutar a mesma coisa. Então eu decidi prosseguir na mesma direção. Só se você me der um sorriso e uma grande salva de palmas para Ele, que é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O despertamento de um profeta acontece em 3 etapas. E essas etapas são etapas imperativas. E na linguística, imperativo não é um conselho, não é uma sugestão. O imperativo é uma ordem. E o primeiro imperativo, a primeira etapa do despertamento profético é: esconda-te. Diga para quem está do seu lado: esconda-te. É o primeiro livro dos Reis, capítulo 17. A segunda etapa, ou segundo imperativo do despertamento profético é: apresenta-te. Repete comigo. Diga para quem está do seu lado: apresenta-te. É o primeiro livro dos Reis, capítulo 18. E a terceira etapa do despertamento profético, é o terceiro imperativo, é: levanta-te. Repete comigo. Diga para quem está do seu lado: levanta-te. É o primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Claro que alguns aqui foram chamados ao ofício profético. O ofício profético é aquele que deixou tudo para viver de profecia. Não necessariamente ele pega o microfone, mas ele deixou tudo para viver da profecia. E aqui no nosso meio tem muitos. Mas também existe aqueles que não têm o chamamento do ministério profético. Eles vão profetizar, ora aqui, ora acolá, nas suas realidades, mas também vão combinar isso com sua vida secular. É por isso que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 783, diz que todo batizado é profético. Por quê? Porque faz parte do munus profético sacerdotal. Portanto, essa pregação não é somente para missionários, fundadores, pregadores, não é somente para quem evangeliza, para quem canta, para quem prega. Todos nós somos profetas e todos nós passaremos pelos 3 imperativos. A primeira ordem é: esconda-te. A segunda ordem é: se apresenta-te. E a terceira ordem é: levanta-te. Bate no seu peito e diz: essa pregação é para mim. Fala para quem está de um lado e do outro e diz: é para você essa pregação. Abre comigo, por favor, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, primeiro livro dos Reis, antes de Josué, Juízes e Ruth. Acharam? 1 Samuel capítulo 17, sim ou não? Elias, o tesbita, habitante de Galaade, veio até Acabe e disse: pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu
disser. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia. Depois da morte de Salomão, a casa de Israel passou por um cisma. Roboão, filho de Salomão, toma consigo as tribos de Judá e Benjamim, vai para o sul e estabelece a dinastia em Judá. Roboão, o outro filho de Salomão, toma as outras 10 tribos e vai para o norte, estabelece a sua sede na Samaria. O 8º rei depois de Jeroboão é Acabe. Diga comigo, Acabe. Fala para quem está do seu lado, Acabe. Diga para quem está do outro lado, Acabe. Acabe reinou no governo do norte durante 22 anos. E em 22 anos ele destruiu a história de Israel e a história dos seus antepassados. Primeiro porque Acabe era muito arrogante, então ele colocou Israel em rota de colisão com os países vizinhos. Ele começou a peitar os presidentes que faziam fronteira com Israel. Ele não sabe ainda, mas vai acontecer um regaço, e é por causa disso que nós vamos entrar num período de muitas guerras. Agora acontece também uma opressão financeira, os impostos estão caríssimos, as pessoas estão falindo. Nesse momento Israel está passando por uma crise política e governamental. Começa agora também uma crise humanitária. Muitos órfãos, muitas viúvas, as pessoas não têm moradia. Estamos passando por uma crise social. E no meio desse processo ele me apaixona por uma mulher chamada Jezabel. Qual é o problema da Jezabel? Jezabel era uma pagã adoradora de ídolos. Ela adorava um ídolo chamado Baal, com B minúsculo, que junto com Dagon, com Astarote, com Marduk, faz parte dos deuses mais temíveis do Antigo Testamento. E ela era adoradora de Baal, e apaixonando por ela, Acabe se rende. Jezabel é dominadora, e ela toma consigo 450 profetas de Baal, 400 profetisas de Azerá, e ela leva essa poluição, essa contaminação espiritual para o reino de Deus, e houve um estrangulamento espiritual. O altar está rachado, tem teia de aranha no altar. Deus não é mais adorado. Agora Israel está no pecado mais podre que pode existir na história da humanidade, que é o pecado da idolatria. Agora imagina comigo problemas governamentais, políticos, sanitários, geográficos, sistêmicos. E agora também problemas espirituais. Israel nesse momento, no governo do norte, está no fundo do poço. E é nesse momento que Deus levanta um homem que está me ouvindo na profecia do Avivamento 2026. O nome desse homem é Elias. Diga para quem está do seu lado, o Elias somos nós. É maluco. Porque se São Tiago não escreve no capítulo 5, versículo 17, Elias era homem como nós e foi sujeito às mesmas lutas, nós cometeríamos a heresia de dizer que Elias não era humano. Deixa eu dizer de novo, se Deus não pede para São Tiago, no capítulo 5, versículo 17, dizer, para constar na palavra, que Elias era um homem como nós, e sujeito às mesmas lutas, nós acharíamos que Elias não é humano. O nome dele invoca Deus, as roupas dele invoca Deus. Elias é uma figura escatológica. O céu trabalha para ele, a natureza trabalha para ele, o cosmo trabalha para ele. Elias ressuscita mortos, ele não morre. Elias sobe no final da sua missão para o céu vivo, numa carruagem de fogo.
Quando João Batista começa o seu ministério, todo mundo acha que ele era o Elias que voltou. Quando Jesus começa o seu apostolado, as pessoas também achavam que Jesus era o Elias que voltou. Elias aparece na transfiguração. Ele é maior do que os 4 profetas maiores. Ele é maior do que os 12 profetas menores. Embora ele não tenha um livro só para ele, ele é citado no primeiro livro dos reis, no segundo livro dos reis. Ele é citado pelo profeta Isaías, pelo profeta Malaquias. Ele é citado no livro do Eclesiástico, ele é citado nos 4 evangelhos, ele é citado na carta de São Paulo aos Romanos, na carta de São Paulo aos Gálatas, na carta aos Hebreus e no livro do Apocalipse. Esse homem, se não constasse na Bíblia que ele era homem como a gente, nós acharíamos que Elias não é humano. Elias é um homem sobrenatural. E agora ele vai fazer uma loucura. E eu estou pregando para gente inteligente, diga amém. Não, você não abre nem a boca. Como é que você é o Elias? Abre a boca. Fala para quem está do seu lado, abre a sua boca, abre a boca. Eu estou pregando para gente inteligente, diga amém. Elias faz uma coisa que nós chamamos na língua portuguesa de semântica. Pergunta para quem está do seu lado, o que é semântica? É o emprego e o uso das palavras dentro do texto. Por exemplo, eu uso a palavra cabeça. Você lembra de quê? Isso aqui, que está em cima do tronco. Mas quando nós dizemos que Jesus é a cabeça da igreja, não tem uma cabeça de pendurada na sua paróquia, porque cabeça é isso aqui, mas cabeça também é chefia e liderança. Isso é semântica. Mas se você tirar férias, for andar de lancha, for numa cachoeira, você vai ouvir o piloto da lancha, do jet ski, os pescadores dizendo: nossa, essa água é muito limpa, porque lá na cabeça do rio não tem uma cabeça de pendurada na nascente. Porque na semântica, cabeça é isso aqui, mas cabeça também é chefe, mas cabeça também é rio. Outro dia eu caí na besteira. E nós estamos numa geração desprovida de intelectualidade, um povo que não lê e não estuda. Nós somos a geração mais burra da história da humanidade. E eu caí na besteira de dizer na pregação que toda vez que eu saio de casa eu salvo muita gente. As pessoas começaram na internet dizendo: você é orgulhoso, você é vaidoso, é Deus que salva, você está aparecendo. Não, querido, isso é semântica. Quem salva é Deus. Mas quando eu saio de casa, eu saio para salvar. Isso é semântica. Por que eu estou dizendo isso? Porque Elias, ele sai do deserto e ele vai até Acabe. E ele não diz: em nome de Deus não vai chover. Ele diz: eu estou falando que não vai chover, e enquanto eu não falar, não vai chover. É claro que é Deus que mandou, mas ele não está usando o nome de Deus. É como que Padre Roger fosse uma cumplicidade ministerial. Tem hora que ele faz o que Deus manda, mas tem hora que ele faz porque ele sabe que tem que fazer. E Deus tem cumplicidade, porque ora o profeta fala em nome de Deus, ora Deus fala com ele. Não há separação entre Deus e o profeta. Deus tem cumplicidade. E na semântica, Elias chega e diz para Acabe: eu estou dizendo, não vai chover, e ponto, acabou. Se fosse hoje, Elias seria cancelado. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você morreu? Quando eu digo que eu salvei, é Deus que salva, mas eu saio de casa para salvar. Quando Elias diz que não vai chover, é claro que é Deus que está mandando. Mas Elias não usou o nome de Deus. Elias falou: eu estou dizendo que não vai chover. Eu falei e acabou. Isso é semântica. Agora Elias está bombando. A internet só fala de Elias. O engajamento está alto. Se todo mundo quiser surfar na onda agora, vamos surfar. Não vai chover, não vai chover,
não vai chover. As pessoas começam a pedir o contato para levar Elias na paróquia. O homem que depois de 22 anos desafia a lei da física. Uma empresa falou: gente, vai cuidar da sua agenda. Nós temos que surfar na onda, você é a bola da vez. Vamos botar você nos grandes eventos, vamos fazer contato, as pessoas precisam te conhecer, vamos criar uma logomarca, vamos criar uma camiseta. Não vai chover, missão não vai chover. Os cortes só falam de Elias. Algumas editoras perguntaram se Elias não queria lançar um livro sobre profetismo. Se ele quiser agora, ele tem agenda para o resto da vida. Se ele quiser agora, ele lança marca, logomarca, camiseta, linha de camiseta. Se ele quiser agora, ele contrata uma agência, ele vai bombar e tudo vai ferver, ele vai encher de seguidores. O engajamento está altíssimo. Elias é a bola da vez. Todo mundo quer Elias no Centro de Jericó, todo mundo quer Elias na paróquia. Elias se levanta e se levanta radiante. Ele é sobrenatural. Todo mundo quer ter um Elias. E o Senhor olha para ele e diz o primeiro imperativo: esconda-te. Esconda-te. Fecha sua cara. Alguns têm a cara feia de natureza. Olha para quem está do seu lado, aponta o dedo no meio do nariz e diz: esconda-te. Aí Elias falou: mas esconder por quê? Afinal, tudo é para evangelizar. Diga aleluia. E Deus falou: cala a boca, eu não te pedi opinião. Esconda-te. O primeiro imperativo para despertar um profeta é: esconda-te. Esconda-te. Bate no seu peito. Diga: esconda-te. Esconde. Bate, eu não estou ouvindo aqui. Esconda-te. Elias falou: mas eu vou te esconder aonde? No Hotel Ibis? Ele falou: não. Você vai para as margens do Querite, vai beber água do rio. E eu prometo para você, num iFood espiritual, que todos os dias, 9 da manhã e 3 da tarde, eu mando um corvo levar pão e carne para você. Por enquanto é isso. Tchau, eu não quero te ver mais. Santo Irineu de Leão diz que o corvo primeiro levava o pão e a carne 9 horas da manhã. Na hora terça, é na hora do Pentecostes. Mas que de tarde o corvo levava pão e carne às 15 horas. Na hora nona é a hora da paixão. Elias agora está vendo corvos num GPS, como se fosse drone, levando comida de manhã e de tarde, com hora marcada. O peito dele 9 horas da manhã queima, dizendo: nós precisamos acabar com os profetas de Baal, nós temos que gravar vídeo, nós temos que encher a agenda, vamos trabalhar. Mas o corvo chega 3 horas e diz: agonia, silêncio, Getsemane, Calvário, dor. Ele está entre Pentecostes e paixão. Todo dia, hora marcada. E hora que quando você pede no aplicativo uma comida, normalmente ela atrasa. Mas o GPS de Deus é tão maravilhoso. O corvo já estava escalado. É o corvo das 9, é o corvo das 15. De manhã o corvo leva carne e pão, e de tarde carne e pão. E quando ele tem sede, ele bebe água no rio. Ele não sabe o que está acontecendo, mas eu vou contar para ele e para você. Ele vai ficar 3 anos no escondimento. É por isso que o texto retoma, fala assim: passado muito tempo,
Após 3 anos, é por isso que na exegese nós dizemos que Elias se escondeu por 3 anos, 3 anos e meio, porque o texto diz isso. Elias não sabe, ele acha que é só um final de semana, ele acha que é só por um tempo. Não, durante 3 anos, vai beber água no rio e vai receber comida do céu. 9 da manhã, 3 da tarde, 9 da manhã, 3 da tarde. Não está ruim, é o que temos. Diga para quem está do seu lado, é hora de esconder. Não, ninguém abre a boca. Não dá. Lutei a semana inteira para a voz voltar, e você não abre a boca. Sacode quem está do seu lado e fala, vai se esconder, vai se esconder. O engajamento está alto, pode criar logomarca, pode criar camiseta. Não vai chover, vamos fundar uma missão. Missão não vai chover, lança livro. Vai, surfa na onda, se esconda. Eu lembro quando Deus me levantou, Deus me jogou no escondimento. A gente tinha uma padaria que doava 90 pães toda terça-feira, e a gente ficava fazendo pão quente, torrada, até na próxima terça, para buscar 90 pães na padaria de novo. Nós vivíamos de torrada. Toda terça e quinta nós buscávamos. E olha que não era nem o corvo que levava, nós buscávamos nos mercados, nos sacolões, as limpas de banca, verdura murcha, podre, feia. Levava aquelas caixas para casa, limpava, tirava o que estava podre. Às vezes tinha largatinha para aproveitar só os pedaços. O que o sacolão doava? Berinjela e chuchu. 2, 3 aluguéis atrasados, uma chácara cheia de dependente químico, ninguém podia pagar, todo mundo jurado de morte. Tinha sacerdote batendo em nós, os órgãos públicos batiam em nós, todo mundo virava as costas para a gente. E um dia nós reunimos a comunidade para orar, dizendo: Deus, que vida do cão é essa? Nosso carro que é emprestado, acaba a gasolina na estrada, toda vez que a gente sai para ir à missa. Nós estamos com 2, 3 aluguéis atrasados, já tem 30 dias que a gente não come uma carne moída. Nossa vida é chuchu, abóbora, abobrinha, berinjela. Nós não aguentamos mais. E o Senhor nos deu uma palavra no livro das Crônicas, capítulo 14, que dizia: aqueles que vão ingressar no serviço do Senhor serão preparados por 3 anos, e durante 3 anos comerão restolhos. E eu morria de medo da minha mulher me largar, porque faltava 3 meses para o nosso casamento. O padre desistiu de fazer o nosso casamento. Ele falou: isso não vai dar certo, isso é loucura, vocês vão passar fome. Nós tínhamos um quarto, sem liberdade, sem privacidade, sem conforto. E o Senhor me levou para o escondimento. 3 anos, vivendo de restolhos. Uma vida complicada, uma vida difícil. Todo dia eu pensava: será que é de Deus? Será que é de Deus? Tem hora que eu acho que eu tenho que voltar a trabalhar e cuidar da minha vida. Eu acho que eu discerni errado. 3 anos. Olha para quem está do seu lado e diga: 3 anos. Fizemos 3 anos num domingo. Na segunda-feira a vida mudou, Deus me levantou, tudo foi dando certo. 10 anos depois, Deus manda eu voltar de novo para o escondimento. 5 anos. O que ele usou?
para me mandar para o escondimento, uma perseguição demoníaca nacional. Durante 5 anos, o meu nome só aparecia negativamente, rodando o mundo. E olha que nessa época não tinha nem internet. Se eu pego há 30 anos, 3 mais 5, 8. O imperativo foi: esconda-te. Esconda-te. Olha para quem está do seu lado: esconda-te. Olha para quem está do outro lado: esconda-te. Olha para quem está na sua frente: esconda-te. Quando Ezequiel chega na Babilônia, o coração dele está ardendo para pregar, o mundo está pegando fogo, e Deus fala: cala a boca, vou pôr você na geladeira, quando eu quiser eu te chamo. Quanto tempo que ele ficou na geladeira? 5 anos. João Batista não ficou escondido 3 anos, João Batista ficou escondido quase 28, para trabalhar 1 ano e meio a 2. O Senhor diz para João Batista: esconda-te. Jesus, o Filho de Deus, a terra está pegando fogo, Ele veio para salvar a humanidade inteira, Ele é o cumprimento de todas as profecias. E Deus deixou Jesus escondido dos 12 aos 30 anos, na carpintaria de José. 18 anos, Deus falou para o Filho de Deus: esconda-te. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você já morreu? Nesse caso, o escondimento não é omissão, o escondimento é treinamento profético. Se Deus aproveita o engajamento de Elias agora, Elias começa a rodar e rodar. Ele vai começar falando o que ele pensa, ele vai começar falando o que ele acha, ele vai começar a dar problema nas paróquias que ele passa. Elias não pode chegar falando o que ele pensa, o que ele acha. Elias precisa ser moldado. A geladeira do molde profético é o escondimento. Não é tipo: antes eu cantava para o mundo, agora eu canto para Jesus. Não, sai da música do mundo, vai para o escondimento, para amanhã começar a cantar para Jesus. Essa, por exemplo, é a farofa do mundo gospel. Ontem eu era drogado, agora eu não sou mais. Uhul! E começa a rodar a igreja dando testemunho, e dinheiro envolvido, e evento envolvido. Não, você sai para o escondimento. O escondimento é banco da sua paróquia. Tem que ficar no banco da sua paróquia. O primeiro lugar mais importante da sua paróquia é o sacrário. E o segundo, banco. Você precisa aprender a ficar no banco. Você acha que a admiração dos padres por mim é porque eu prego bem? Não, eclesialidade. Eu tenho pedigree, eu tenho paróquia, eu tenho confessor, eu sou dizimista. Eu ajudo na quermesse da paróquia, eu também vendo pastel. Eclesialidade, eu tenho pedigree, eu não saio dizendo o que eu penso. O escondimento faz você entender que lá naquele local da sua paróquia, onde ninguém te vê, ninguém te entende, ali Deus está mandando corvo levar pão para você, carne para você, e você bebe na água do rio. Você não está entendendo nada. Deus está formando você, porque eu não quero daqui 10, 15 anos saber que você caiu. Eu quero que você morra pregando, profetizando o resto dos teus dias. E o segredo está no escondimento. Pode aplaudir quem está me ouvindo. É no escondimento. Não estou fazendo desabafo e não estou mandando recado para ninguém. Eu estou pregando.
O que acontece no escondimento? Cria casca. Aprende a viver da providência. Porque um dos calcanhares de Aquiles da vida profética é dinheiro. Eu recebo os e-mails assim: como é que faz para contratar Moisés Rocha e favor me mandar os custos? Talvez seja porque nós estamos transformando retiros em eventos. Fala para quem está do seu lado, ele está falando seu nome lá no microfone. No escondimento, Elias vai aprender a viver da providência. Vai dando 10 para 3, vai dando uma agonia, o estômago está lá nas costas. E vai que o corvo esqueceu de mim hoje. Porque corvo é corvo, né, gente? No escondimento, Elias aprende o que é legado. Nós estamos ouvindo e seguindo pessoas que não têm legado. Aqui Elias vai ter que aprender a falar com Deus. Ele só tem Deus para falar. Aqui o lugar de fala dele não é no Instagram. O lugar de fala dele é na beira do rio. É o que temos para hoje. Não tem Wi-Fi. Só o corvo tem GPS. Elias não tem. Quem está comigo ainda? Diga amém. Olha para quem está do seu lado e fala: vamos, filho, vamos, 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 filho, vamos, fala, vamos. Qual é o primeiro imperativo? Esconda-te. Um belo dia Elias toma um susto. O corvo não veio. E Elias falou: faltou comida hoje. Vai até Sarepta, tem uma viúva que tem azeite e trigo. Fala para ela para fazer um café da tarde para você lá. Quando ele chega lá, a viúva está mais quebrada do que ele. Ela diz: meu senhor, como é que eu vou te dar? Eu só tenho um resto e só tenho para mim, e eu tenho um filho doente. Elias disse: a senhora obedecer, não vai faltar nem azeite e nem trigo na sua panela. Ela obedece. Quando ela obedece, o filho dela morre. E ela começa a dizer: você foi enviado pelo diabo, você chegou na minha casa, você comeu o resto do meu alimento, eu nunca te vi na sua vida, eu acreditei na sua lábia, e agora Deus levou o meu filho por tua causa. Elias pega o garoto no braço, sobe até o andar de cima, deita com ele na cama 3 vezes, o menino ressuscita. Essas coisas só vive no escondimento. O mundo está pegando fogo. Acabe, Jezabel, os 450 profetas de Baal, as 400 profetisas de Azerá. O mundo está pegando fogo. E Elias vivendo no secreto. Corvo, pão, carne, milagre, ressuscitando mortos, encontrando uma viúva mais quebrada do que ele, e ele está experimentando Deus, e ele dizendo: está na hora de profetizar. Cala a boca, rapaz, fica escondido, fica escondido, fica escondido. Vai, filho, vamos, filho, curte esse momento, até porque depois que você começar a profetizar, as coisas não serão muito assim não. O que forja o profeta inicialmente é o escondimento. Diga comigo: obrigado, Senhor. Eu tinha que estar aqui para receber essa palavra.
Se puxaram o seu tapete na sua paróquia, jogaram você para escanteio, você fez um projeto, tiraram você do projeto, botaram alguém para coordenar o projeto que era seu. Fica triste não, ninguém puxou o seu tapete, Deus está jogando você para o escondimento. E no escondimento tem provisão, no escondimento tem providência, no escondimento tem milagre, no escondimento tem casca, tem legado, tem história, tem histórico. Talvez o que temos para hoje é você cuidar da sua sogra doente por 3 anos. Talvez o que temos para hoje é você paralisar um processo vocacional para focar num câncer. E está tudo bem. Banco de paróquia está tudo bem, CPP está tudo bem, reunião está tudo bem, catequese está tudo bem, álcool em gel e coleta está tudo bem, vender pastel para reformar a paróquia está tudo bem. Está tudo bem, profeta, está tudo bem, profeta, está tudo bem. Olha para quem está do seu lado e fala: está tudo bem, filho. Ai, porque eu achei que eu ia me consagrar esse ano, mas aí eu senti que o conselho sacaneou comigo, diz que é mais um ano, e eu ainda não vou. Está tudo bem, filho. Vive os 3 anos de Elias, experimenta milagre, ressuscita mortos, aprende a ter amizade com o corvo. Está tudo bem. Diga para quem está do seu lado: tudo que está acontecendo com você, está tudo bem. Ninguém abra a boca. Ninguém abra a boca. Ninguém abra a boca. Agora Elias está pronto. Entra em cena o segundo imperativo. Diga comigo: apresenta-te. Fala para quem está do seu lado: apresenta-te. Elias nesse momento já não quer nem pregar mais. Elias se apaixonou pelo escondimento. E eu não sei se você sabe, assim como no mundo secular, às vezes a pessoa lutou a vida inteira para ficar famosa e agora não aguenta lidar com gente. No mundo espiritual é a mesma coisa. Todo mundo sonha em ficar conhecido. Chega um momento que você sai de casa sem vontade de sair. Você daria tudo para ficar quieto. São José Maria Escrivá dizia que os grandes profetas são aqueles que começam a sair para profetizar, oferecendo a sua entrega, porque não tem vontade de ir. Você vê que é um caminho inverso. A gente força a barra para ficar conhecido. Chega um momento que você daria tudo para não ter agenda. Você quer ficar aí em casa. Elias já não quer mais pregar. Elias se encantou pelo secreto, pelo escondimento. Mas agora o Senhor diz para ele: o segundo imperativo, se apresenta. E ele se apresenta. Quando ele chega, ele faz um desafio para Acabe. E antes disso aparece um mordomo, que algumas traduções chamam de Abidias, outros chamam de Obedias. É um homem temente a Deus, que trabalha no palácio, que não aguenta mais esse lixo que Israel está vivendo. Há 22 anos ele diz: meu Senhor, eu sempre acreditei que Deus ia mandar uma resposta. Com um pouco que eu ganho, eu pego algumas coisas escondidas. Eu estou alimentando 100 profetas, 50 numa caverna, 50 em outro. Eu tenho cuidado desses profetas, porque Jezabel ia matá-los. O Senhor não está só, tem 100 homens esperando o Senhor. Vamos para cima. Elias fala: então vamos para cima. Então ele diz para Acabe: vem, pega contigo os 450 profetas de Baal, sobe comigo para o Carmelo. E agora vai acontecer um desafio. Você já sabe o que vai acontecer. Elias vai fazer fogo descer para o céu. Por quê? Porque o universo trabalha a favor dele. Depois ele vai fazer chover. Mas aqui existe um assunto delicado que a gente precisa falar.
Essa batalha em loco, ela é presencial. Monte Carmelo não é virtual, é real. O que está acontecendo hoje é que nós estamos reduzindo a profecia em gravar vídeo. Não, querido, tem um Carmelo, tem batalha, tem profetisa de Azerá, tem profeta de Baal. Eu não acredito que Deus preparou Elias 3 anos e meio, tudo isso para simplesmente dizer, pronto, falei. Não, existem batalhas que são em loco, existem batalhas que são real. O mundo não gira em torno de internet. Existem problemas que não estão na internet. Alguém está vivendo ou não? Não está, não está. Fabiano, você me entende? Que raiva! Você chega nos bastidores do retiro, a pessoa, você viu, né, o vídeo, você está sabendo, porque tem alguma coisa que eu teria que estar sabendo? Não, mas todo mundo está falando. Falei, então todo mundo precisa caçar uma coisa para fazer. Aí quando aparece uma pauta sensível na internet, a minha vida vira um inferno. Porque todo mundo começa dizendo, todo mundo está falando. Será que você não vai se posicionar? Você não é profeta? Onde está o profeta que fica batendo na cara da gente? Todo mundo gravou vídeo, só você não gravou vídeo. Você acha que combate espiritual é só gravar vídeo? Não, queridos, existe um Monte Carmelo. O Monte Carmelo é extremamente mais agressivo do que gravar vídeo. O mundo virtual é um Monte Carmelo, mas não é o Monte Carmelo. Existem 999 mil Montes Carmelos que nós não vamos resolver o problema gravando vídeo. Eu mesmo aplaudi. Esse é o problema da evangelização do Brasil. A gente reduziu todo um projeto de Carmelo à rede social. Aí você está no retiro, você está na hora do almoço, você vai atendendo pessoas, você chama alguns no privado pelo WhatsApp, porque os casos são crônicos, você vai atendendo. Às vezes você fica sem comer, você entra na vida das pessoas, você resolve treta entre servos lá na intercessão. O que eu estou fazendo? Eu estou no meu Carmelo. Aí eu nem cheguei na minha casa e alguém está dizendo, só você ainda não fez uma postagem. Querido, existe um Monte Carmelo que é real. E que eu não vou resolver esse problema fazendo postagem em rede social. Existe um mundo, existe um mundo. O mundo não é a internet. Para de reduzir ministério profético a simplesmente se posicionar. Pelo amor de Deus, fala para quem está do seu lado, você é ignorante. Aí eu fico triste. Todo mundo está falando, você não vai falar? Sobre o quê? Eu não consegui fazer a barba essa semana. Eu não namoro tem uns 30 dias. A pessoa cobrando que eu gravo o vídeo. Pronto, agora Moisés gravou um vídeo. Pronto, bah, o mundo mudou. Os profetas de Baal foram embora. O que faltava era um vídeo do Moisés Rocha. Isso mesmo, profeta. Você está na historinha de Branca de Neve? Deixa eu falar de novo. O mundo virtual é um Carmelo. Ele não é o Carmelo. Esse é o problema do nosso país. Ninguém resolve nada, mas está gravando vídeo.
O engajamento está alto, todo mundo está barulhando, a gente diz isso mesmo. Não, a pessoa só está espalhando indignação. Ela não está resolvendo o problema, porque existem problemas que não resolvem com o celular na mão. Se resolve entrando na casa das pessoas, entrando no casamento das pessoas, chamando o filho das pessoas para conversar, levando os drogados para cuidar. Existe um mundo chamado Carmelo que não dá para resolver gravando vídeo. Os padres pelo menos me entendem? Alguém? Eu não sou obrigado a me posicionar sobre nada. Eu sou do tempo que só existia uma companhia aérea no Brasil, era Varig, e só viajava quem tem grana. A gente andava 14 horas num ônibus para chegar e num orelhão da praça, que nem era de cartão, era de ficha, para dar notícia em casa. A internet nasceu tem poucos anos. Elias, não tinha Wi-Fi no tempo de Elias. O problema é que nós estamos trazendo a regra do jogo para a regra da internet. A regra do jogo não é na internet, a regra do jogo é no Carmelo. É no Carmelo. As 4 linhas do jogo acontecem no Carmelo. No Carmelo. E é por isso que tem que ter muito juízo pastoral. Os padres que estudam direito canônico sabem muito bem do que eu estou falando. Na internet é pecado ou não é, pode ou não pode. No Código de Direito Canônico não é assim. Tudo está sobre mal menor, mal maior e sob condição. Eu vou dizer, no mundo real, você não pode dizer céu ou inferno. É isso ou não é? Tem contextos. E é por isso que os profetas têm que ter juízo pastoral. O que é juízo pastoral? Se eu não posso ajudar o padre da paróquia a resolver os problemas da paróquia, eu não sou bem-vindo. Eu não posso chegar lá e criar um alvoroço, ir embora e deixar problemas para o padre resolver. Eu não sou profeta, eu sou inconsequente. Então existem coisas que na primeira vez que você vai, você não pode falar. Existem coisas que na primeira vez que você vai, esse não é o caminho de quem está indo pela primeira vez. O nome disso é juízo pastoral. Por que tudo é tão difícil? Tem que ter carta de bispo, carta de padre, carta de movimento, carta de fundador. Por que essa amarração burocrática de cartas? Porque as pessoas perderam o juízo pastoral. O juízo pastoral não é pode ou não pode, deixa eu entender a sua história. Qual é o caminho que você já fez? Qual que é o mal menor para a gente seguir por hora? Para depois a gente chegar no mal maior. Para daqui 3 anos a gente conseguir batizar você. E isso acontece aonde? No Carmelo. No Carmelo. No Carmelo. Fala para quem está do seu lado, você precisa voltar para o Carmelo. Vocês não estão me ouvindo ou não querem abrir a boca mesmo? Só para eu saber. Pergunta para quem está do seu lado, você não está ouvindo ou você está morto? É feijão com arroz. O Carmelo é feijão com arroz, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia, é isso mesmo. Tem que ter reunião? Tem. Tem que ter formação? Tem. É chato pra cacete? É. A vida é assim, é o que temos. Esse é o Carmelo. Portanto, organize as suas emoções. Organize as suas emoções. Não fique desconecto dos Carmelos. Nós estamos numa geração hoje que a pessoa fez faculdade de Facebook, com pós-doutorado em Instagram, com mestrado em YouTube. O único livro que leu foi link de WhatsApp e dá opinião sobre o que não sabe e ensina coisas que ainda não viveu.
Você está aplaudindo, mas você arruma o contato dessas pessoas e leva lá na sua cidade para falar para os seus paroquianos. Depois diz por que o padre não gosta de você. Porque nem você, nem quem prega tem juízo para ir lá na sua paróquia. E a internet tem público para tudo. Se eu começar agora na quaresma um projeto de emagrecer 17 quilos, daqui a pouco tem 1 milhão de pessoas querendo emagrecer. E aí eu começo a dizer que o segredo do emagrecimento é esse. Não, existe 50 mil segredos para emagrecer. Eu escolhi esse. As pessoas não sabem fazer essa distinção. Qual que é o nome disso? Juízo pastoral. Daqui a pouco tem gente largando a paróquia porque é gordo. Eu fiquei com muito medo de tocar nesse assunto e não ser compreendido. E se alguém fizer corte e falar mal de mim, eu vou ficar muito puto. Mas se Deus me levantou, se eu sou uma voz, eu preciso falar. Pergunta para quem está do seu lado, qual que é o seu Carmelo? Qual é o seu Carmelo? Depois que o fogo desce, depois que faz chover, depois que acaba com os profetas, diga uhul! Elias entra em depressão. Elias entra num colapso emocional. E é por isso que o terceiro imperativo é: levanta-te. O cara está cansado. Ele enfrentou demônios. E ele agora está triste, cansado, esgotado, depressivo. E eu preciso dizer, nos nossos dias, os profetas estão sugados, doentes e mal cuidados. Volto a dizer, não estou fazendo desabafo. As pessoas hospedam mal, alimentam mal, ofertam mal. E o cara, depois de uma batalha espiritual, fica doente. No fundo, o profeta tem um sentimento que ele é um objeto. No fundo, ele tem um sentimento que as pessoas gostam do que sai da boca dele, das mãos dele, do dedo dele, mas que não tem sentimento por ele. É uma demagogia. Ah, você precisa cuidar da sua saúde, então vamos cancelar a data. Não, depois do meu evento. Inclusive eu já quero ver uma data para o ano que vem também. Mas não era para cuidar da saúde? Ninguém está interessado se você é gente. Dane-se você tem depressão. As pessoas querem a sua imagem. Você sabe como é que chama isso? Doutrina de Jezabel. A Jezabel não vai matar Elias com espada, nem com revólver. Ela vai matar Elias oprimindo as emoções dele. Aí ele vai, entra no combate espiritual. Quando ele volta desgastado. Isso é tão grave, mas tão grave, que nosso Senhor, lá na ilha de Patmos, no livro do Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 10 diz para a igreja de Tiatira: eu estou preocupado, porque a doutrina de Jezabel entrou dentro da igreja. Nesse momento, a Jezabel não é mais uma mulher malvada, ela é uma doutrina. Qual é a doutrina? Suga o profeta, lasca com o profeta, deixa ele passar fome, arranca tudo que ele tem para dar, deixa ele embora sem uma ajuda financeira. O cara tem esposa, tem filho, está com aluguel atrasado, está doente. E se amanhã ele entra em depressão, e se amanhã ele tira a própria vida, todo mundo vai dizer: está vendo? Era machão no microfone. Não, querido, não é só sobre largar ministério, é adoecimento profético. Isso aqui. Como é triste você receber ligação de homem de Deus,
desonrados publicamente. Pessoas doentes, cansadas, não tem plano de saúde, o aluguel atrasado, filho doente. Nós não cuidamos dos nossos profetas. O nome disso é doutrina de Jezabel. Precisa cuidar dos profetas, senão amanhã os profetas vão se acabar. E aqui é um equívoco emocional. É um tal de não pode elogiar ele, senão ele vai cair na vaidade. Não pode dizer que ele é bom no que faz, senão ele vai cair na arrogância. Não pode acolher bem, senão ele fica mal acostumado. A doutrina de Jezabel quer minar as emoções do profeta. Ele não vai largar o profetismo, mas ele vai adoecer emocionalmente. Ele vai entrar num colapso emocional. Alguém precisa falar isso e eu estou falando, e eu estou representando vocês. Ontem um irmão falou para mim: as últimas 3 missões usaram o meu nome, cobraram ingresso, me acolheram na casinha de cachorro, e é um tal de depois te manda um pix, esse pix nunca chega, eu com aluguel atrasado, a minha mulher me pergunta, como é que nós vamos viver desse jeito? Moisés, será que eu me equivoquei? Será que eu tenho que largar tudo, arrumar um trabalho, cuidar da minha vida? Isso é a doutrina de Jezabel, é fazer a pessoa ser desonrada. Você sabia que as pessoas não ficam felizes se a gente tira férias? Se você tira os dias para descansar, a sua vida vira um inferno. Você não pode tirar uma foto se você estiver com a sua família comendo um peixe na beira da praia, que as pessoas vão dizer para você: você não é profeta? Profeta não descansa. É a doutrina de Jezabel. Jezabel quer minar os profetas, quer deixar eles sem vontade, sem alegria de sair de casa. Os nossos profetas estão doentes. Até quando os nossos padres, pregadores vão tirar a própria vida? Até quando eles passarão vergonha pública porque nós não cuidamos dos profetas? O cara tem que tirar férias escondido, porque se alguém souber que o cara está de folga, ele não é de Deus mais. Por quê? Porque não está pregando. Alguém tem que pregar, né, irmão? Doutrina de Jezabel. Você sabia que a maioria dos padres hoje estão fazendo casa paroquial, 3, 4 quarteirões fora da paróquia? O cara não consegue morar na própria casa da paróquia porque não tem paz. Se o cara faz uma caminhada, o cara não é de Deus. Nossos padres estão sugados, cansados. Ninguém chama ele para comer um churrasco, ninguém chama ele para dar um café. É só com segunda intenção. A gente só chega nos profetas querendo sugar. Isso é desonesto. Metade não aplaude. Nem vocês, que eu estou usando a minha voz para ajudar vocês, vocês não aplaudem. A doutrina de Jezabel quer fazer o profeta sair do combate doente. Você sabe quanto pesa um ostensório? Você sabe que para fazer uma procissão com o Santíssimo dói os braços? Mas se o seu padre fizer uma musculação para fortalecer os braços, para segurar o ostensório, o padre não é de Deus mais, porque está na academia. Moisés, mas tem padres que, eu estou pregando para gente inteligente, eu estou falando de gente que é profeta, não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando dos profetas, são profetas mesmo, e que estão doentes.
É por isso que eu sou uma pessoa solitária, é por isso que eu não tenho amigos. A última vez que eu recebi um convite para jantar era uma armadilha. Os nossos profetas estão abandonados. Eu estou falando alguma besteira? Eu estou tendo muito peito para falar isso aqui. Nossos profetas estão abandonados. E quando Elias se sentiu abandonado, sabe o que aconteceu? Ele teve saudade dos pais que tinham morrido. Ele lembra que a mãe dele dizia: eu falei para você, você vai trabalhar para a igreja a vida inteira e vai morrer sozinho, ninguém dá valor em você, vão puxar o seu tapete, quem vai cuidar de você no fim da vida? A voz da mãe morta de Elias gritava nas emoções dele: eu falei que a igreja ia sugar você e ia dar um pé na sua bunda. E a doutrina de Jezabel está dentro da igreja. Oprimindo homens e mulheres de Deus para perder a vontade de continuar. Se você descobrir amanhã que eu estou com depressão, qual é o sentimento que você vai ter? Mas ele era tão machão, né? Aquilo tudo era casca. Não, queridos, não. A doutrina de Jezabel, ela vai minando as emoções do homem de Deus. Elias, o top das galáxias, o maior da história. Elias, que foi forjado no escondimento, adoeceu. E a doutrina de Jezabel minou as emoções. Ele sentiu saudade de quem estava morto. Ele lembrou do pai dizendo: não vai dar certo, você precisa trabalhar, você não tem plano de saúde, você vai morrer sozinho. O pai de Elias gritava na cabeça dele: quem vai cuidar de você no fim da vida? Nesse momento ele está sentado debaixo da árvore dizendo: bem que meu pai estava certo, Deus, eu quero morrer para encontrar de novo os meus pais. Elias está com depressão. E nós temos duas escolhas: ou a gente é Jezabel, ou a gente é o anjo. O anjo chegou e fala: levanta-te. Terceiro imperativo: come, eu vou cuidar de você, vem aqui, você não está só, estamos juntos. Elias comeu uma coisa que eu não sei o que é, mas é um negócio tão bruto, que ele se levantou e andou 40 dias e 40 noites. Gente, que coisa maluca é essa que ele comeu? Não é o pão. O anjo cuidou do profeta doente. Do profeta doente. Meu tempo acabou. Também acho um absurdo. Fala para quem está do seu lado: eu vou cuidar de você. Com muita humildade. Você me conhece. Hoje eu tenho a agenda entupida, eu escolho onde é que eu quero pregar. Mas eu fico imaginando, se eu que passo por tudo isso, imagina os meus irmãos que estão vindo depois de mim. Esses nossos irmãos, eles vão adoecer. Toda semana eu recebo um contato de um cantor, de um fundador, de um pregador. É assim mesmo, Moisés. É assim mesmo. Porque na hora do colapso emocional, a pessoa sente saudade dos pais, ela sente saudade da morte. Elias quer morrer. E vai achar um monte de gente dizendo: faz terapia não, homem de Deus resolve as coisas no sacrário.
Mas se o cara amanhã parar de profetizar, todo mundo vai cancelar ele. Às vezes eu fico pensando que se eu parar de pregar hoje, daqui 60 dias eu não sou ninguém. Eu ficarei esquecido, eu serei um Zé Mané qualquer. Porque no fundo, as pessoas não nos amam, nós somos objetos. Elias vai abandonar o ministério? Não. Por quê? Imperativo número 1, ele foi forjado no escondimento. Quem é forjado no escondimento não larga. Mas não é sobre largar ministério, é sobre estar no ministério doente. Enquanto você está solteiro, está tudo certo. Depois que você ter casa, depois que você ter bebê, você não tem alegria para entrar na capela, para ter relacionamento com Deus, com aluguel atrasado e leite para comprar. Os fundadores de comunidade sabem o que eu estou falando. Como é triste você entrar na capela e a única oração que você tem na boca é Deus, dinheiro, pagar conta, construir, carro estragou. Aí se amanhã acaba o casamento de um profeta, alguém vai dizer, ele não vivia o que pregava. Não, ele caiu porque adoeceu, não para em casa, não tem tempo para ele, não tem um lazer, não tinha um dinheiro para tomar um sorvete. E essas pessoas iam sendo sugadas na estrada covardemente, sendo tratadas de qualquer jeito. O nome disso é doutrina de Jezabel. Eu preciso terminar. Diga para quem está do seu lado, é a doutrina de Jezabel. Pergunta para mim, eu sou Jezabel ou eu sou o anjo? Abra a boca, me ajuda. Que se levante anjos, para não deixar os profetas morrerem de depressão.